Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos olhar para o Price Action. Eu quero analisar a Ronin também, porque possivelmente Ronin vai nos dar uma oportunidade aí em breve. Inclusive a gente pode estar tendo uma oportunidade de venda em Ronin nesse momento, beleza? A gente vai falar tudo isso na análise de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha a fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora direto aí pro conteúdo, que cara, hoje tá uma correria lascada aqui na empresa, beleza? Mas vamos lá, não vamos deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Bom, quando a gente analisa exatamente o Bitcoin aí, eu espero que a gente ainda venha dar um flush aí, né, para vir buscar essa região dos 28 mil dólares. Aqui a gente está tendo alguns sinais de reversão, tá? Mas não uma reversão com tanta força assim. A gente teve um candle de reversão com um aumento de volume aqui, só que a gente não deu continuidade nisso daqui em sequência. Diante disso, a gente pode tomar uma estratégia bem aqui nesse ponto que o Bitcoin está nesse momento. A gente pode tomar entradas com stop abaixo do candle de reversão que nós tivemos, tá? A gente vai ter um stop super claro ali de 4%, tudo bem, beleza? Tá dentro do jogo, isso falando de operações de curto prazo. A gente vai falando de operações de longo prazo, é um ponto de entrada e simplesmente segurar essa posição. Acredito que a gente ainda vai vir dar uma agulhada aqui nos próximos dias, tá? Eu vou mostrar para você exatamente que a gente teve uma pequena realização de lucro na data de ontem, isso pode continuar nos próximos dias, então eu acredito que a gente ainda vai vir aqui nos 38 visitar essa região. Bom, se a gente tem a probabilidade de vir ainda nos 28 e nos 38, cara, se a gente já está perto dessa região, eu já vejo que a gente pode começar a adotar estratégias de compras parciais. Obviamente, dentro da carteira rumo ao milhão, tá? Eu tô falando desses 38 mil aqui, porque a gente tem da carteira rumo ao milhão, a gente fez um aporte nessa queda, na segunda-feira. E quando a gente olha exatamente para um aporte extra, eu tô esperando que o mercado dê um flush aqui pra gente capturar esse flush e o flush ser o nosso aporte extra. Então eu vejo que o Bitcoin tem probabilidade aí de nos próximos dias vir nos 38. Aqui, por que você fala tanto do raio dos 38? 38 é confluência de Fibonacci, 38 é média móvel, 38 é o custo do investidor de curto prazo, 38 mil dólares é exatamente um ponto-chave para o mercado nesse momento. Inclusive no Price Action foi uma zona de congestão, os 38 mil dólares aqui. Olha só quantas vezes a gente tentou romper essa região num passado recente. A gente tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª vez a gente conseguiu romper essa região. Então os 38 mil dólares acaba sendo um ponto-chave. A gente vai olhar ali para dados on-chain, mas olha só, se a gente olhar para Ronin, olha que louco, a gente tem talvez uma oportunidade de venda aqui em Ronin. Eu vou te explicar como que deve ser uma estratégia de venda nesse momento. Se a gente olhar para Ronin nesse passado recente que nós tivemos aqui, a gente consegue observar que ela construiu 1, 2, 3 topos, deixando divergência dentro do RSI. Entre esses dois últimos topos aqui, a gente não teve divergência, mas entre os 3 a gente teve divergência. A gente analisar nesse momento que padrão que nós estamos deixando aqui para trás, olha só, a gente teve 1, 2, 3 topos também, divergência dentro do RSI. Inclusive, a gente está com a 4ª divergência no RSI, né? A gente teve divergência desde aqui de trás. E quando a gente olha para essa região, a gente vê que a força compradora ela está esfriando, por isso que o RSI está caindo. E como Ronin é um ativo que, olha só, cara, ela tem um padrão, vamos tirar o RSI Levels daqui, só para ficar mais claro, ela tem um padrão de dar grandes porradas, depois ela estabiliza em uma zona de preço, vem caindo aos poucos, depois ela dá uma nova porrada. Como a gente está próximo desse topo aqui, a gente tem uma oportunidade de venda desse ativo aqui. Quem tem um ativo na carteira e quer realizar um lucro ou alguma coisa do tipo, a gente tem uma boa oportunidade. Por que a gente tem uma boa oportunidade? Porque a gente consegue colocar um stop de recompra dessa venda. Olha que louco. A gente está falando que vender Ronin aqui ó, nos 2,20 é um ponto-chave porque a gente tem um stop de recompra nos 2,50. Gui, o que é um stop de recompra? Cara, se você tem 1000 Ronins, por exemplo,
e você quer vender 500, quer vender 50% daquela posição para pegar uma movimentação de queda, aumentar a sua exposição dentro do ativo, o que você faz? Você vende esses 500, só que você precisa colocar um target de e se o mercado não cair? Aquela famosa antitese. Você precisa ter uma antitese. Então, a sua tese é que ele vai cair. Você vendeu, por isso você vendeu. Só que você precisa ter uma antitese. E a sua antitese é esse stop de recompra. Caso o Ronin venha buscar os 2,50 de volta, venha nesse patamar aqui e rompa esse topo anterior, você recompra as suas posições. Aí, nesse caso, a gente está falando que você vai perder uma movimentação de 14% de alta. 14% de alta, ela voltaria para o seu topo anterior. Só que se ela entregar uma correção dessa pernada aqui, ó, olha só, se a gente analisar essa pernada aqui e considerar a retração de Fibonacci, a gente pode esticar a Fibonacci aqui, a gente está falando que uma retração até 0,382 de Fibo, a gente iria ali por volta dos $1,20. Ou seja, a gente está falando que você perderia uma pernada de 15%, tá? E, frente a isso, você tem um gain de 40% de uma pernada para baixo, caso a gente volte em 0,382 de Fibonacci. Isso que eu estou falando para você aqui é exatamente uma estratégia de você aumentar a quantidade de ativos que você tem na carteira. Então, se você faz uma operação dessa, por exemplo, você vendeu, se você tinha 1.000, você vendeu 500 e você aumenta em 40%, a gente está falando exatamente de 200 RONs a mais que você vai colocar para dentro da sua carteira sem colocar dinheiro novo, sem colocar dinheiro fresco para dentro, beleza? Isso é só uma estratégia, tá? Obviamente, você tem que saber gerenciar toda essa estratégia, saber executar tudo isso aqui. É só um ponto, uma oportunidade que eu estou trazendo aqui para você. Se você não entendeu o que fazer, se você ficou confuso, se você não sabe como fazer isso, essa oportunidade não é sua. Não faça, simplesmente isso. Siga quieto ou dando Ronin aí na sua carteira e no próximo ciclo, você vende no ciclo de alta, você vende, você realiza seu lucro, você seja paciente, beleza? Só estou comentando aqui sobre Ronin, porque é uma altcoin e a gente tem essa oportunidade aí na nossa frente. Bom, se a gente olhar exatamente aqui para a data de ontem, a gente vai ver que tivemos mais uma realização de lucro aí acontecendo na data de ontem, né? A gente chegou a ter ali quase $1 bilhão sendo realizado. Quer ver se eu colocar em linha aqui, ó? Olha só. Na data de ontem aqui a gente teve cerca de $1 bilhão e 200 mil sendo realizados em lucro dentro do Bitcoin, tá? Essas realizações, elas continuam sendo de players que compraram nos 28, compraram nos 30 mil dólares, tá? A gente vê exatamente que essa zona ali dos 30 mil dólares foi uma zona muito chave, onde a gente se falava muito sobre que o ETF de Bitcoin seria aprovado. Então, muita gente entrou especulando ali nos 28, 30 mil dólares e tá vendendo, realizando lucro nesse momento. O que a gente deve ficar ligado nesse momento? O que a gente deve ficar ligado é na distribuição dos players mais antigos, que pode ser que ela comece agora. Olha só, se a gente olhar para o ciclo passado, a gente vai ver que a gente sobe a bull run, tá? Tendo uma distribuição dos players. Isso aqui é importante para a gente ter uma manutenção do custo médio da rede. O custo médio vai aumentando, beleza? Então é importante a gente ter essa distribuição no início da bull run. Veja que isso aconteceu em 2017, isso aconteceu em 2021 também. E aí, aqui a gente está meio que embicando. Não dá para falar ainda que a gente iniciou uma distribuição, porque veja que a gente embica esse gráfico aqui algumas vezes. Olha só, a gente embicou aqui em abril do ano passado, a gente embicou também em julho do ano passado aqui. Então a gente está embicando novamente, lembrando, é um gráfico que vai nos mostrar uma informação que ela vai levar um delay, ela vai levar um time para a gente chegar em uma região de topo. Esse gráfico aqui não mostra para você topos e fundos, ele simplesmente mostra inícios de distribuição e inícios de acumulação também, beleza? Bom, então a gente vê que podemos estar nesse início dessa distribuição, tá? O que a gente vai ter que começar a reparar nesse momento é, olha só, essas duas linhas aqui. A linha azul, que é o investidor de longo prazo, e a linha vermelha, que é o investidor de curto prazo. Veja que o supply está começando a sair do investidor de longo prazo, partindo para o investidor de curto prazo.
Quando que nós vamos formar topo no mercado? Quando a gente tiver uma alta diferença aqui entre o curto prazo e o longo prazo. Veja que em 2018 aqui, o longo prazo já estava ali no vale, né? Quando o gráfico está caindo, a gente constrói um vale. E quando a gente olha o curto prazo aqui, o gráfico vermelho ele já estava em topo, né? A gente tinha uma inflexão desses dois gráficos nesse momento. Aqui também a gente tinha uma inflexão nesse momento, a gente constitui topo do mercado. Esses indicadores não são indicadores que vai falar para a gente, cara, a gente chegou dentro de uma zona de topo. Novamente, são indicadores para a gente acompanhar na mão de quem que está os bitcoins, beleza? Através disso, a gente vai usar outros indicadores para a gente saber a hora da gente vender ou não. Então, veja que a gente iniciou essa curva, tá? Mais uma vez, existem alguns momentos que a gente inicia essa curva também. Olha só, se a gente olhar para esse período aqui, ó, a gente vai ver que a gente estava iniciando também essa curva aqui e ela não foi executada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que toda a distribuição que está acontecendo nesse momento, ela é importante para a manutenção do preço. Só que se ela continuar com muita consistência, sem novos players entrando, sem muitas pessoas entrando, pode ser que nos próximos meses, nas próximas semanas, a gente comece a ter informações negativas para o mercado. E aí a gente vai começar a se preocupar sim com quedas, mas isso lá na frente, cara, se isso acontecer. A gente ainda não tem pivô de baixa dentro do price action no diário, a gente ainda não tem nada ainda que possa falar que revertemos a tendência. Se não tem nada que possa falar que revertemos a tendência, a gente continua comprado, a gente continua na tendência de alta, tá? Caso a gente venha nos 38, a gente vai fazer um repique e esse repique vai ser importante para a gente definir se vamos dar uma nova pernada de alta, rompendo $50 mil, ou se vamos dar uma pernada de baixa, revertendo a tendência, tá? A gente sempre reverte uma tendência antes da gente simplesmente começar em uma mega tendência de baixa. Galera, quem tá preocupado aí com $15 mil, $20 mil, tá sofrendo precocemente, porque a gente ainda nem reverteu essa tendência ainda. Bom, estamos no custo do nosso investidor de curto prazo, tá? Os $38 mil aqui vai ser o custo desses caras, exatamente dentro dessa região. Olha só que foi suporte passado, 1, 2, 3 vezes. Essa região ela é extremamente chave para o mercado e a gente está de novo dentro dessa região. Eu simplesmente olho nesse momento para oportunidades de compra e jamais oportunidades de venda de Bitcoin, de Ethereum, tá? Comentei com você sobre uma operação no curto prazo de Ronin que é completamente diferente sobre a gente fazer a nossa carteira ali de Bitcoin, nossa carteira de Ether para o longo prazo. Lembrando, hoje é o último dia, se você quiser entrar, dentro da carteira rumo ao $1 milhão e ter acesso bônus ao meu treinamento Proteja o Seu Dinheiro, hoje é o último dia. Se você entrar hoje para a carteira rumo ao $1 milhão, você vai ter acesso a esse treinamento. Lá eu te explico como que você faz custódia, o que é hard wallet, como que você navega na Web 3.0, te explico o que é carteira fria, que muitas pessoas acreditam que carteira fria é somente você gerar as frases sementes offline. Não é somente isso, existe um outro ponto aí que muitas pessoas acabam cometendo o equívoco de transformar a sua carteira fria em uma carteira quente, beleza? Novamente, se você quiser participar da carteira rumo ao $1 milhão, uma carteira onde eu tomo as decisões, você vê a minha carteira, você simplesmente copia e cola as minhas decisões. Além de tudo, você vai ter acesso a esse treinamento, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço, tamo junto e ótimo final de semana pra você. Te vejo, ótimo final de semana não, hoje é quinta-feira. A gente ainda tem análise amanhã aqui no canal, beleza? Quinta-feira? Isso. Hoje é quinta ou hoje é quarta? Não sei, tô perdido na semana. Hoje é quinta-feira, dia 25. A gente se vê amanhã aqui no canal. Forte abraço e valeu!